Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao segundo vídeo desse canal. Como eu falei no vídeo anterior, onde eu expliquei um pouquinho o motivo desse canal, no primeiro vídeo eu falei que eu iria contar a minha história. Então, se você gosta de uma boa história, com riqueza de detalhes, já pega uma pipoca, pega um suquinho, pega um refrigerante, porque sim, senta que lá vem história. Bom, meu nome é Jéssica, hoje eu tenho 35 anos e hoje eu sou terapeuta integrativa, mas eu precisei passar por muitas mudanças, grandes processos, grandes viradas na minha vida. Então, eu vou te contar um pouquinho sobre a minha infância e a minha adolescência de maneira rápida e depois eu pulo para a minha fase adulta para que você consiga compreender as fases dessa história, certo? Bom, desde criança eu sempre fui esquisita, eu sempre fui estranha, eu sempre me senti deslocada, como uma verdadeira alienígena, assim, no meio das pessoas. Porque eu nunca fui uma pessoa que gostava de efeito manada, de grandes modas, nunca fui tomada por grandes booms, sabe? Todo mundo gostava do mesmo artista, e eu ficava, mas por que todo mundo gosta desse artista? E aí todo mundo seguia uma moda. Na minha época de adolescência, teve uma moda de, não sei se foi a sua, né? Como eu falei, eu tenho 35 anos, então na minha época de adolescente, explodiu uma moda onde todas as meninas usavam baby look, saia jeans, aquele tênis que parecia um pãozinho e um bonezinho virado para o lado. E todo mundo na escola tinha a mesma mochila, aquela mochila colorida que tinha aquele J. Você lembra disso? Se você tem mais ou menos essa faixa etária, você vai lembrar. E isso nunca fez muito sentido para mim, sabe? Eu sempre achava isso tão esquisito. Eu falava, mas por que eu vou me vestir igual a todo mundo? Por que todo mundo gosta disso? Eu sempre fui a esquisita. E por conta disso, eu sempre tive muita dificuldade de me relacionar. Porque eu nunca conseguia me encaixar em nenhum grupo. Né? Na época da escola tinha o grupo dos adolescentes, o grupo das patricinhas, e eu nunca me encaixava em lugar nenhum. E ainda tinha um agravante, porque eu era uma pessoa, até hoje, tá? Eu sou essa pessoa, que eu sou apaixonada por estudar, apaixonada por conhecimento. Então, enquanto a maioria das pessoas passa horas ali nas séries do Netflix, eu passo horas vendo podcast, vendo aula, aprendendo, estudando, lendo. Então, definitivamente, eu acho que eu sou uma alienígena. E se você está se identificando com isso, seja bem-vindo, que você é um alienígena também. Parece que a gente não faz parte desse mundo, né? Da manada, que todo mundo segue a mesma tendência, tanto que se você der uma olhada no meu Instagram, se você for ver as pessoas que eu não sigo grandes influenciadores, eu não sigo grandes tendências, eu não sigo página de fofoca, nada disso ressoa comigo. Eu tenho gostos, assim, muito específicos, e eu sempre fui muito diferente. E quando chegou na fase adulta, isso se tornou ainda mais complicado, porque eu me via no meio de pessoas e no meio de lugares que eu estava ali só para ter aquela sensação de pertencimento. Então eu ia para lugares que, na verdade, nem ressoava comigo. Eu convivia com pessoas que não ressoavam muito comigo. Mas eu estava ali porque a gente tem essa necessidade de fazer parte de um grupo, de pertencer a um grupo. E eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar em 2008, né? E comecei a trabalhar e eu pulava de empresa em empresa. Era uma coisa assim, eu ficava 3 meses numa empresa, 5 meses em outra, eu nunca estava satisfeita, sempre tinha alguma coisa que estava me incomodando. E eu recebia muitos questionamentos, nossa, mas você não para em emprego nenhum, e não sei o quê. E eu me sentia a problemática, né? A pessoa esquisita que não se adequa em lugar nenhum, não se adapta a lugar nenhum.
não consegue se manter muito tempo num trabalho, num emprego e tudo mais. Então eu fiz a faculdade de RH e trabalhei em várias empresas de RH. E quando eu fiz a faculdade de RH, a área que mais me chamou a atenção foi a área de treinamento e desenvolvimento. Eu sou apaixonada por essa área, né? E de uns anos para cá, eu tenho a formação acadêmica para ser coach, né? Treinamento e desenvolvimento é o coaching dentro da faculdade de RH, mas isso aí a profissão acabou sendo banalizada, né? Infelizmente. Mas eu gostava muito dessa área de treinamento e desenvolvimento, mas não sei porquê, talvez tenha sido coisa do destino, eu nunca consegui uma oportunidade numa empresa que eu conseguisse trabalhar dentro dessa área. Essa área era uma área difícil e era uma área também que só existia em grandes empresas. E eu cheguei a trabalhar numa multinacional e eu queria muito entrar nessa área, trabalhei 2 anos dentro da empresa, mas conforme o tempo foi passando, eu percebi que a oportunidade para trabalhar dentro de treinamento e desenvolvimento não era para todos. Se é que vocês me entendem, né? Aquela história do peixe. Pois é. E isso começou a me frustrar. Isso começou a me deixar muito para baixo. Eu fui ficando depressiva. E eu entrei no processo depressivo, tá? Em 2016, nessa empresa, nessa multinacional. E como eu comecei a faltar muito, me ausentar muito por conta do meu processo depressivo, eu acabei sendo desligada em 2016. Eu fiquei 1 ano desempregada. Em 2017, eu consegui emprego numa empresa pequenininha. Foi uma fase onde teve muita crise de emprego entre 2016 e 2017. Eu nunca fiquei tanto tempo assim fora do mercado, mas eu entrei numa empresa bem simples, assim, pagava muito pouco, não tinha benefício e tudo mais, mas eu fiquei quase 1 ano nessa empresa. E depois eu consegui oportunidade numa outra, um pouco maior, com um salário um pouco melhor, melhores benefícios, e pedi demissão e fui para essa outra empresa. Que eu fiquei Eu entrei em 2018 e virou o ano de 2019. Nos 3 primeiros meses, estava tudo bem, estava tudo ótimo, eu estava desempenhando um bom papel, eu entrei como analista de departamento pessoal, né? Eu tinha uma assistente e tudo mais. O salário era bom, os benefícios eram bons, mas depois de algum tempo eu caí numa depressão de novo. Eu comecei a ficar deprimida, e quando foi em abril de 2019, eu atentei contra a minha própria vida, porque eu tinha chegado num estado assim de mentalidade onde eu não acreditava em nada, eu não acreditava mais em Deus, eu não acreditava em nada, nada. Eu achava que a vida era um grande castigo, que trabalhar era um castigo. Eu comecei a criar isso na minha mente, eu comecei a afirmar isso para mim. E já pega esse insight para você. Porque trabalho é uma das dádivas, é uma das maiores dádivas que a gente tem. O grande problema da grande massa da sociedade é que a gente, muitas vezes, está trabalhando em algo que não ressoa com a nossa essência. E isso faz com que a gente se torne uma pessoa frustrada, uma pessoa amargurada, e a gente começa a tomar um ranço do trabalho, sabe? E a gente começa a ter esse tipo de visão do trabalho, que o trabalho é uma coisa ruim, que o trabalho é um castigo, que o trabalho é um martírio. Tipo aquela frase do Seu Madruga, não existe um mau trabalho, o mal é ter que trabalhar. Trabalhar é maravilhoso. Trabalhar é maravilhoso. Trabalhar é divino. Trabalhar é próspero. O trabalho é uma ferramenta de prosperidade, é uma forma de nós prosperarmos. Só que o nosso trabalho, ele precisa estar alinhado com a nossa missão, com o nosso propósito e com a nossa essência. Só que nós somos criados num sistema que condiciona a gente. Essa coisa de você tem que estudar, e aí você faz faculdade, e aí você entra numa empresa, e aí você fica na empresa e trabalha, sabe? E você é condicionado, você entra numa camisa de força, você fica acorrentado. Porque muitas vezes
foi o que aconteceu comigo, né? O que eu sentia é que todo lugar que eu ia trabalhar, eu queria entregar, eu queria fazer mais, eu queria me desenvolver, eu queria extrapolar todo o meu potencial. Eu tinha esse desejo de fazer da minha profissão uma ferramenta de ajudar as pessoas, de edificar a vida das pessoas. Eu tinha isso dentro de mim. Só que as empresas que eu caí, eu tinha muita limitação. E a maioria das empresas é assim. Quantas empresas você não conhece? Não são todas, tá? Mas a maioria é assim. Ela te condiciona, ela te coloca numa caixinha. E aí você tem grandes habilidades, você tem grandes dons, você tem ideias, você tem projetos. E aí você começa a transbordar em querer fazer mais e mais e mais. E você fica sendo minado, você fica sendo acorrentado, você fica sendo aprisionado, limitando o seu potencial. Então, em 2019, quando aconteceu essa situação, né, que eu atentei contra a minha própria vida, porque eu achava que a vida era só trabalhar, pagar boleto e que não tinha sentido, e para mim a vida não fazia sentido, então não fazia sentido ficar aqui. Então, eu tentei, né, não posso falar a palavra aqui, mas quando aconteceu isso, a minha mãe, que ainda era viva, e mais pra frente eu vou contar um pouquinho essa história também, a minha mãe ela ficou desesperada com a situação. Então ela perguntou para mim: minha filha, você estudou, você se formou, você tem o seu trabalho, o que está acontecendo, o que está te faltando? E eu não sabia o que era, eu não sabia. E aí então ela me ofereceu de pagar uma terapia para mim, de me ajudar a pagar uma terapia, e foi quando eu comecei a fazer terapia e eu entendi que eu estava passando por um conflito, né, existencial. E que o problema não estava na empresa, o problema não estava na minha profissão, o problema é que eu não tinha nascido para fazer parte desse sistema. Tá? E eu não estou aqui dizendo para você que é para você largar a CLT, não é isso. Eu estou dizendo o que aconteceu comigo, qual era o sentimento que eu tinha sobre esse tipo de trabalho, tá? De trabalho de carteira assinada. Não estou dizendo que é para você largar o seu trabalho, não. Eu estou falando, estou contando a minha experiência. Então, quando eu comecei a fazer a terapia, eu comecei a compreender que o meu trabalho tinha que estar alinhado com o meu servir e que eu precisava descobrir no que eu era boa e o que eu queria fazer e como eu poderia fazer. Então, nessa empresa, na última empresa que eu trabalhei como CLT, eu tinha um costume de parar atrás dos meus colegas e apertar os ombros dos meus colegas. E eles falavam assim: nossa, que negócio bom, você leva jeito para isso, você deveria trabalhar com massagem. Olha aí, presta atenção nisso também. Tudo que as pessoas falam para você pode ser um insight, pode ser um sinal, pode ser um aviso de que você pode ir por outro caminho. Quando eles falaram isso para mim, começou a despertar algo na minha cabeça. E eu falei: por que não? E aí eu fui procurar um curso de massoterapia. E tudo começou a entrar em sincronicidade. Sincronicidade, eu amo essa palavra. Porque eu achei um curso de massoterapia, isso aconteceu em abril, essa situação. O curso ia abrir uma turma nova em maio. O meu horário de trabalho acabava às 5h30. O curso começava às 6 horas e era a 5 minutos da empresa. Acredita nisso? Então, eu comecei a fazer o curso de massoterapia, fui fazendo. Só que o meu desempenho na empresa, por conta desse meu sentimento, o meu desempenho na empresa começou a cair. Então, eu comecei a deixar a desejar. E eu sei disso, eu tenho essa consciência. Então, quando chegou em setembro de 2019, eu fui desligada da empresa. E quando eu cheguei em casa, a minha mãe entrou em desespero porque eu tinha sido desligada e eu estava explodindo de felicidade. Porque afinal eu era analista do departamento pessoal e o caminho da empresa para casa, depois que eu fui desligada, a primeira coisa que eu fiz foi fazer o meu cálculo rescisório. E eu sabia quanto que eu ia receber. E faltava um mês para o curso de massoterapia acabar. Ele era um curso de 6 meses.
Então, ali, naquele momento, a minha mãe desesperada, e eu determinei. E já pega isso para você também. Decisões determinam destinos. Guarda essa frase. Tomada de decisão é a coisa mais importante que existe para você fazer uma mudança na sua vida. Não é a coragem, não é o medo, é a tomada de decisão. É você ter certeza absoluta, sintética e analítica do que você quer, você focar e você colocar toda a tua energia, toda a tua verdade, toda a tua fé naquilo que você quer. Então, naquele dia, eu falei assim para minha mãe: eu nunca mais vou mandar um currículo na minha vida. Eu não vou mais trabalhar para os outros. Eu não aceito mais isso. Eu não quero mais passar por processo seletivo. Eu não quero mais ter que vender o meu tempo para outra pessoa, porque eu sei que eu posso muito mais, que eu posso ganhar muito mais trabalhando por conta própria. Aí ela: você tá maluca? Minha mãe era servidora pública, ela tinha estabilidade, ela era concursada, então é óbvio que a mentalidade dela era diferente sobre uma pessoa largar a CLT. Não, eu parei de tentar concurso público, que era uma coisa que eu tentava também, e decidi trabalhar por conta própria. Para minha mãe, isso era totalmente fora da realidade, isso era loucura, mas para mim não. Eu estava certa. E eu falei para ela: mãe, eu nunca mais vou mandar um currículo na minha vida e eu vou começar a trabalhar com massoterapia. Eu vou pegar o dinheiro da rescisão, vou comprar tudo que eu preciso e vou começar a trabalhar com massoterapia. E ela falou que eu estava maluca. E ainda bem que eu não acatei que eu estava maluca, porque eu sabia que eu não estava. E aí eu comprei todo o material que eu precisava de massoterapia. Quando chegou a maca, era uma maca de 18 quilos. Quando a minha mãe olhou, ela falou assim: como é que você vai levar isso para a casa dos clientes? Porque no primeiro momento eu decidi fazer atendimento domiciliar, eu não tinha onde atender. Então eu ia fazer atendimento em domicílio. E ela falou: como é que você vai carregar esse trambolho para a casa dos clientes? E eu falei assim: de carro. Tinha um carro na garagem. Minha mãe não dirigia, quem dirigia o carro era só a minha irmã para levar a minha mãe para os lugares. E eu tinha pavor, eu tinha pânico de dirigir. Eu tinha carteira e morria de medo de dirigir. E aí ela falou: mas você morre de medo de dirigir. E eu falei assim: eu vou perder o medo. Gente. Aí ela falou assim: essa eu quero ver. Eu falei assim: eu vou perder o medo. Me aguarde que eu vou perder o medo. Gente, quando chegou o meu material, né, em outubro, eu fui lá, peguei o certificado do meu curso, abri uma página no Instagram, aprendi a mexer ali no negócio de anúncio e comecei a fazer postagem, comecei a fazer anúncio. Dia 1º de novembro, pá, apareceu o primeiro cliente. Pertinho da minha casa, não era longe. E aí a minha mãe entrou naquele desespero, né? Ai, meu Deus, você vai pegar o carro. Gente, eu desci, sem brincadeira. Eu coloquei a mão no volante e fiquei assim uns 20 minutos. Uns 20 minutos, sabe? Pra criar coragem de sair com o carro. Eu fui me tremendo. Eu fui assim, igual vara verde, dirigindo o carro. Saber dirigir, eu sabia, mas eu tinha medo da rua. Eu tinha medo do trânsito, né? Era um pânico assim que eu tinha. Mas eu estava decidida, eu estava determinada a perder o medo de dirigir. Então eu atendi o primeiro, aí depois apareceu um outro um pouquinho mais longe, outro mais longe, mais longe, mais longe. Gente, quando eu vi, eu estava rodando a cidade do Rio de Janeiro inteira, com uma agenda lotada, com 3, 4 clientes por dia, às vezes no mesmo dia, clientes em pontas assim da cidade completamente diferente. E aí eu comecei a criar uma logística, né? Não, ó, se o cliente é em tal bairro, eu só posso atender outro cliente se for no bairro próximo. E eu comecei a criar uma logística. Eu virei um verdadeiro GPS humano do Rio de Janeiro e fui trabalhando. Só que as pessoas começaram a me procurar querendo atendimento também em algum lugar. E eu não tinha espaço. Então eu encontrei um espaço que sublocava a sala de atendimento e eu subloquei. Eu comecei a sublocar por hora para as pessoas que não queriam ir em domicílio, para as pessoas que preferiam vir até mim. Só que
Isso foi no final de 2019, como eu estou contando para vocês, início aí de 2020. E em março de 2020, vocês sabem muito bem o que aconteceu. Eu sei que a gente não pode falar a palavra aqui no YouTube, então eu não vou falar, tá? Mas você sabe que começa com P, né? Pan, né? Mia, é isso. Então aconteceu essa situação. E aí o espaço que eu fazia atendimento, o espaço que eu sublocava, fechou. Só que eu já estava com uma carteira de clientes gigante. E as pessoas continuaram me procurando. Nessa época, como as pessoas estavam presas dentro de casa e não tinha como distrair a cabeça, não tinha como esparecer a mente, as pessoas começaram a me procurar numa proporção absurda, de eu começar a não dar conta. E fui fazendo os atendimentos em domicílio, né, em março e abril, só que começou a chover gente querendo vir até mim. E as pessoas começaram a me incentivar a abrir um espaço. E sim, gente, eu cometi a loucura, olha a louca de novo, abri um espaço naquela época ali. Tava tudo fechado e a doida resolveu abrir um negócio. E é claro que todo mundo falou que não ia dar certo. Mas cara, quando você coloca na tua cabeça que o negócio vai dar certo, o negócio dá certo. Então, no dia 17 de agosto de 2020, olha o tempo, como foi curto, em menos de um ano, eu larguei a CLT, comecei o atendimento domiciliar, comecei a atender em outro lugar. Gente, foi muito rápido. E aí, em agosto, eu já estava com o meu espaço aberto. 17 de agosto de 2020, eu tinha inaugurado o meu espaço. Só que, aí que vem agora o plot twist dessa história. Eu abri o espaço em agosto e em novembro, dia 18 de novembro de 2020, eu perdi a minha mãe. Inesperadamente. De uma complicação cirúrgica. Ela deu a entrada no hospital para fazer uma cirurgia simples e aconteceu uma complicação muito grave que ninguém esperava e eu perdi a minha mãe 3 meses depois de abrir o meu espaço. E a minha mãe nem chegou a conhecer o meu espaço. Ela só conheceu por foto. Ela não chegou a ir lá, né? Conhecer, ver, experimentar, né? Fazer uma massagem ali comigo dentro do meu espaço, porque eu treinei muito nela, né? Nela e na minha irmã durante o meu curso, mas no meu espaço ela não chegou a conhecer. E isso foi em novembro de 2020. E assim, durante o ano de 2021 e 2022 e 2023, eu passei por muita situação desafiadora, porque eu só tinha ela, era eu e ela. Então, a minha irmã já tinha ido morar com meu cunhado, a minha irmã mais velha também já tinha a vida dela, eu já não tinha o meu pai já tinha falecido há 8 anos, então era só eu e ela. Então, eu me vi numa situação sozinha. E aí passou 2021, passou 2022, eu fiz outras formações. Nesse período, eu também entrei na faculdade de terapias integrativas e complementares, né? E a minha faculdade era para ter sido presencial e ela foi online por causa de toda aquela situação que a gente já sabe, né? E assim, foi bastante caótico. O ano de 2021, 2022, até o meado assim de 2023, é como se eu tivesse vivido assim dentro de uma bolha, num piloto automático, sabe? Porque se eu tiver que falar para vocês o que aconteceu entre 2021 e 2023, eu não consigo dar riqueza de detalhes, porque definitivamente foram os anos assim de muitos altos e baixos na minha vida, né? Eu fiz uma grande mudança, uma grande virada em 2019, 2020, e depois veio esse balde de água fria na minha cabeça, né? Uma coisa que eu não esperava, uma coisa que minha mãe não estava doente, minha mãe estava saudável, estava bem, e eu perdi a minha mãe. E durante esse período, né, de 2021 até 2023, eu continuei, né? Fiz a minha faculdade de terapias integrativas e continuei estudando vários e vários e vários assuntos. Comecei a estudar física quântica, comecei a estudar a lei da atração, comecei a estudar sobre espiritualidade, autoconhecimento, despertar da consciência, comecei a estudar sobre energia Kundalini, que eu vou explicar em outro vídeo para vocês o que é
a prática da energia Kundalini, explicar a fundo, mas e eu também fiz curso de Tantra, eu também sou terapeuta tântrica. Só para vocês entenderem, né? Então eu fiz o curso de massoterapia, depois eu comecei a faculdade de terapias integrativas e em conjunto ali, em paralelo, fazendo mentoria de reprogramação mental, física quântica, curso de física quântica, espiritualidade, lei da atração, e fiz Tantra e conheci a prática de ativação da energia Kundalini, certo? E agora eu quero contar para vocês coisas que aconteceram na minha vida a partir de 2023, certo? Eu contei para vocês desde a minha infância, da minha adolescência, o meu processo ali com a CLT, né? Depois a minha virada de atendimento domiciliar e depois que eu abri o meu espaço, depois que infelizmente eu perdi a minha mãe e aí veio 2021, 2022 e pá, chegamos em 2023, que foi quando a minha vida deu uma grande virada de novo, uma loucura aconteceu na minha vida em 2023, mas isso eu vou contar no próximo vídeo, porque eu tenho certeza que esse vídeo já tá enorme, porque eu sou assim, eu gosto de contar riqueza de detalhes e vários insights aí que vocês devem estar pegando nessa história. Eu acredito que até esse momento você pode estar vendo, né, viradas e viradas e viradas, mas para dar continuidade nessa história, eu vou gravar um outro vídeo, porque esse vídeo parou ali em setembro de 2023. E aí no próximo vídeo eu vou continuar a história a partir de 2023. E se você chegou até o final desse vídeo, eu quero que você comente a palavra coragem, porque é isso que eu desejo para você nesse momento. Que você tenha coragem de fazer uma grande mudança na sua vida. Eu quero que você tenha coragem de ir atrás dos seus sonhos. Eu quero que você tenha coragem de se reinventar, de mudar, de dar o primeiro passo para que você possa ir mais longe, para que você possa realizar os seus sonhos. Pare de se importar com a opinião dos outros. A minha mãe disse que eu era maluca e deu tudo certo no final das contas. Quando você tiver certeza, quando vier do seu coração, se tiver alguma coisa que vem do seu coração, acredite. Se vem do seu coração, é porque é o caminho certo e tem tudo para dar certo. Então, nessa primeira parte do vídeo, nessa primeira parte da minha história, eu quero te encorajar a dar o primeiro passo, para você mudar, para você correr atrás dos seus sonhos. Então comenta aqui embaixo, coragem, e fica de olho, porque no próximo vídeo eu vou te contar a nova virada que aconteceu na minha vida. Um grande beijo e eu te espero lá.